Olá pessoal, meu nome é Williams, eu sou consultor técnico de câmbio automático, trabalho na Transervice Câmbios Automáticos, onde somos especialistas em câmbio automático, linha pesada. E hoje nós estaremos, nesse primeiro módulo, nós estaremos falando sobre os pacotes de discos do câmbio Voit. Lembrando que o câmbio Voit é um câmbio de linha de montagem nos ônibus urbanos, ok? Então aqui nós temos o que chamamos de esqueleto do câmbio. Então aqui, nesse primeiro ponto, nós temos o conjunto de entrada. Nesse conjunto do meio, nós temos o conjunto central. E nesse terceiro ponto, nós temos o conjunto do sistema de saída do câmbio. Ok? Nós temos, então, 3 embreagens e 3 freios. Temos aqui também uma roda distribuidora acoplado numa turbina, ok? Então, aqui nesse eixo de entrada, nós temos uma ligação direta com o motor através do que nós chamamos de hidrodamper. Esse hidrodamper vai fazer a união do volante do motor com o câmbio. Esse hidrodamper, ele vai fazer a filtração da trepidação do motor para que o câmbio sofra menos possível a interferência de trepidação, ok? Sem o hidrodamper é impossível gerar torque para dentro do câmbio. Quando se fala em torque, é bem possível de salientar que o câmbio em si não gera potência. O câmbio em si não gera torque de motor, ok? Visto que ela é um ponto de apoio entre motor e rodado, ok? Então, qual que é a função do câmbio? É fazer essa harmonização entre motor, câmbio, propriamente dito, e o que nós chamamos de diferencial. Então, o que nós chamamos de trem de força, motor, câmbio, diferencial. Ok? Sem mais delongas, vamos para os pontos-chave do câmbio Voit, tanto Diva 3, Diva 5, Diva 6. A parte construtiva do câmbio é a mesma para as 3 aplicações, tanto Diva 3, Diva 5, Diva 6. E se porventura você pegar uma Diva 2, que é a primeira geração desse câmbio, a parte construtiva dela é a mesma, com exceção que ela tem 3 velocidades apenas e não tem o conjunto do SK. Falando em conjuntos, vamos para as apresentações então. Então aqui nós temos o conjunto do EK, conjunto do DK e conjunto do SK. Logo após nós temos o conjunto do PB, aqui nós temos o conjunto do TB e aqui nós temos o conjunto do RB. Então, vamos para o pacote de entrada. O pacote de entrada, nós temos 3 conjuntos, conforme já foi falado, EK, DK e SK, que são o que nós chamamos de embreagens. Então, eu tenho 3 embreagens e 3 freios. Os freios são compostos pelo PB, TB e RB. Então, o pacote do EK
Juntamente com o TB, eu tenho a primeira velocidade. O conjunto do EK, que é esse primeiro aqui, juntamente com o conjunto do PB, eu tenho a segunda marcha, ok? O PB e o DK, nós temos a terceira velocidade. O PB e o SK, nós temos a quarta velocidade, ok? Esse câmbio ele tem apenas 4 velocidades. O que nós temos que pontuar nesses elementos? Qual que é o nível de desgaste? Qual que é a preocupação que você tem que ter na hora da desmontagem e também na hora da remontagem desse câmbio? Primeiro ponto, você precisa analisar as estrias do eixo de entrada. Visto que, se você perceber um desgaste no eixo de entrada, você precisa remover o que nós chamamos de hidrodumper e fazer a desmontagem do hidrodumper, porque possivelmente estejam com as molas quebradas ou falta de óleo. Lembre-se, ele é um hidrodumper. Ele trabalha tanto com pressões de molas quanto também pressões hidráulicas. É ele que vai fazer a filtragem da trepidação do câmbio, certo? O motor, ele trepida e o hidrodumper faz com que essa trepidação se torne mais filtrada. Então, logo, toda essa trepidação vai ser filtrada através do hidrodumper. Só que quando ele perde a eficiência, ele logo vai danificar a ponta do eixo. Passou a mão aqui, ele está gasto ou visivelmente gasto, você tem que substituir o hidrodumper e também substituir o eixo de entrada. Ok? Então aqui nós temos que cuidar muito bem do hidrodumper, verificar no momento da desmontagem se esse conjunto do eixo não está gasto. Não estando gasto, tranquilo. Outro ponto que tem que ser observado. Nesse conjunto aqui, do EK, vai os discos de apoio aqui. Discos e placas. Então, aqui é o assentamento das placas. Todas essas partes aqui, você precisa cuidar e visualizar se ele não está com gasto, se ele não tem uma saliência aqui. Ele tem que estar liso, porque aqui é onde que as placas se escorrega para fazer a aplicação do pacote, ok? Estando ok aqui, você faz a verificação visual nos discos de composite, ver se esses discos não estão com perca de material e também se eles não estão escuros. Você passa a unha levemente, se ele estiver soltando material na unha, descarte imediatamente. Faz a substituição. O mesmo ocorre no DK, o mesmo ocorre no SK, ok? São cuidados que você precisa tomar na hora da desmontagem. O mesmo ocorre nessas galerias aqui. Essas galerias são o ponto de apoio dos discos de composite. Então, aqui os dentes vão fixados aqui, ok? Se você passar a tua mão aqui, perceber uma saliência, substitua o conjunto da anelar, ok? Precisa substituir o conjunto planetário inteiro? Não necessariamente. Então, você faz uma desmontagem detalhada do conjunto e verifique se não tem pitching nas engrenagens, se o eixo móvel ali não está com pitching, se ele não está gasto. Não tendo pitching, você pode reaproveitar o eixo, pode reaproveitar os componentes internos sem problema nenhum. Ok? Então, dito isso, vamos falar um pouco a respeito do conjunto do PB. O PB é muito comum você ter um desgaste
nesse conjunto aqui. Tem um anel ali, um anel de Vuitton, ou alguns falam anel de Vespel, que é o correto. Esse anel de Vespel, ele faz a vedação do conjunto do anelar para esse conjunto que nós chamamos de bomba do PB. Ela que vai fazer a vedação. Uma vez que ela esteja gasta ou esteja fora de medida, nós vamos ter uma fuga hidráulica pelo canal que seria o canal de vedação, ok? Esse é um cuidado que você tem que tomar. Outro cuidado que você tem que tomar muito também é nesse alojamento onde que vai o apoio dos discos de composite. Passou a mão aqui, ele está liso, você percebe aqui que não tem maçarença nenhuma, você pode reaproveitar sem problema nenhum. Verifica os discos, não estando queimados, não estando danificados, você pode reaproveitar os discos sem problema nenhum. O cuidado que você tem que ter é a parte de vedações. Esse câmbio, por ele esquentar muito, a vedação dele tende a dar problema. Com ressecamento de anéis, com perca de medida dos anéis, e com isso faz com que os pistões sofram ali uma perca de pressão no acoplador. Então, o que acontece? Você tem que necessariamente, via de regra, abrir o câmbio, troca toda a vedação, desde juntas, anéis de vedação, tudo isso é substituído na hora da remontagem do câmbio, ok? Então, esse é um cuidado básico, porém essencial na hora da remontagem do câmbio. Não pode reaproveitar as vedações. Passou aqui, um pouco mais para frente, nós temos a parte da turbina. Pessoal, a turbina, o cuidado que você deve exercer sobre ela é redobrado. Por quê? Porque nós temos duas buchas. Nós temos uma bucha de ferro e logo acima dessa bucha de ferro, nós temos uma bucha de bronze. E não precisamos ser nenhum físico, nenhum especialista para entender que a bucha de bronze, a parte de dilatação é diferente da parte de dilatação da bucha de aço, da bucha de ferro. Então, é normal nesse modelo de câmbio, tanto Diva 3, Diva 5 e Diva 6, você tem uma baixa eficiência na pressão da bucha aqui, ó. O que acontece? Ele sofre ali uma perca de pressão promovida por um desgaste acentuado na bucha de bronze, ok? Que vai sobre essa daqui. Então, essa bucha aqui, ela tende a dilatar mais, com o tempo ela vai gastando a bucha de bronze. Então, esse cuidado é um cuidado que você deve tomar na hora de visualizar, na hora de reparar o câmbio voente, ok? Esse rolamento aqui, o rolamento do TB, o número dele, FAG, é 6212, ok? Esse aqui, você precisa tomar nota e cuidado extremo na hora de verificar se ele está bom, se ele tem condições de uso. Esse daqui é um cuidado que você tem que ter muito no visual e no toque. Se você entender ali que você tirou o rolamento, se você fez uma descarbonização nele, e você entende ali que parece que tem um pouco de areia, como se tivesse alguma coisa pegando, rustido, substitui via de regra. A regra, nesse caso, é claro, abriu o câmbio, substitui, ok? Mas se você abriu ali e entende através de uma análise, tanto visual quanto no toque, certo? Você entendeu, opa, esse rolamento tá bom, pode reaproveitar ele, mas tendo como
nota e consciência que todos os rolamentos, o correto é sempre substituir, ok? Logo na sequência aqui nós temos o rolamento do TB, também, os dois rolamentos são do TB. Aqui nós temos o conjunto de discos do TB, ok? Esse aqui dificilmente ele desgasta, porque ele é um material diferenciado dos outros, ok? Nesse conjunto do TB, é comum e natural você pegar e perceber que tem essas arruelas de encosto aqui que vai nas engrenagens planetários. Nós temos os 3 engrenagens planetárias, que é comum, por exemplo, quebrar e pegar ferro com ferro, e daí começa a gastar. Essa anelar começa a gastar o conjunto planetário. É normal, é comum. Então você tem que desmontar ele inteiro, avaliar os discos de Vespel, que esses arruelas de encosto, verificar se elas não sofreu nenhum dano, se elas não estão gastas. Estando gastos, substitui imediatamente, ok? Para garantir uma durabilidade na hora da remontagem do câmbio, ok? Então é muito simples, a remoção dela ali é muito tranquilo, muito básico, ok? Mas esse cuidado você deve tomar na hora da remontagem e também até mesmo na desmontagem, ok? Para não passar desapercebido, de repente você está lá, esqueceu de colocar, é um prejuízo para você depois, ok? Então esse cuidado você tem que ter. Aqui nós temos então o conjunto do RB. Esse conjunto do RB, ele tem tripla função no câmbio, ok? Basicamente tripla função, porque a primeira função dele é a marcha ré, certo? A marcha ré. A segunda função é o segundo e terceiro estágio do retarder. E quarta função, que não menos importante, quarta ou terceira função, dependendo como você queira entender, é o que nós chamamos de AIS otimizado. Como funciona esse AIS otimizado? Por exemplo, você parou no semáforo com o veículo, quando você, mesmo engatado, você pisou no freio, espera 3 segundos, ele vai desacoplar o pacote de entrada, ele vai deixar esse conjunto livre, o motor vai trabalhar mais solto, e esse conjunto do RB vai ficar travado para que o veículo não volte para trás, ok? Se o veículo voltar para trás, você tem uma fuga de pressão ou pelo RB ou pelo TB, porque o TB ele fica acionado também quando o veículo está parado, engatado em marcha drive, ok? Em D, ok? Então é básico, teste básico. Parou numa subida, pisou no freio, tirou o pé do freio. Por 3 segundos ele não pode voltar para trás. Se ele voltar para trás, ou você tem uma fuga de pressão hidráulica por essa bucha, conforme foi falado, é muito fácil e tem muita decorrente em gastar ela e gerar uma fuga de pressão, ou você tem uma perca de eficiência nos discos do RB, ok? E continuando falando do RB, nós temos então o segunda função do disco do RB, que seria o que nós chamamos de marcha ré, ok? Então, o EK, RBK, que é uma válvula solenoide, e o RBG, que compõe o conjunto do RB, nós temos o que nós chamamos de ré, ok? A ré desse carro aqui, desse câmbio, pessoal, é muito problemático. Por que problemático? Porque quanto mais você acelera na ré, menos ele anda, menos ele desenvolve. Então, se você quer ter uma eficiência boa na marcha ré, você só dá um toquezinho de leve no acelerador. Quanto menos você acelerar, mais ele vai desenvolver, ok? Meio confuso de entender essa lógica, porque ela não obedece
a lei que nós estamos acostumados a ter como certo. Entende? Quanto mais você acelera, a tendência é ter mais ganho em velocidade. No caso, na ré da Voit é diferente. Quanto mais você acelera, menos ele anda, menos velocidade você vai ter na ré. Quanto menos você acelera, mais velocidade você vai ter na ré. Ok? E o terceiro e não menos importante função do RB é o que nós chamamos de retarder. Então, ele é responsável pelo segundo e terceiro estágio do retarder, ok? Então, o primeiro estágio do retarder, quem promove é o conjunto do TB, ok? TB. E o segundo e terceiro estágio do retarder, quem promove é o RB, ok? Então, se você tiver com uma baixa eficiência no retarder, quando aciona o segundo e terceiro estágio, você tem uma perca de material dos discos do RB. Pode ser uma perca de material para ser o disco gasto, pode ser um anel de vedação bem saturado, bem com baixa eficiência na aplicação, fuga de pressão pelo pistão, ok? Então, isso daí é o basicão. Então, dito isso, vamos para os elementos de mudanças. Então, aqui, pessoal, nós temos conforme já foi falado, nós temos o EK, DK, SK, PB, TB e RB. Vamos para os elementos de mudança. EK e TB, que é a turbina, nós temos a primeira marcha. EK e PB, nós temos a segunda marcha. O PB e DK, nós temos a terceira marcha. O PB e SK, nós temos a quarta marcha. Ok? Então, cuidados básicos, é muito no visual. Forma de lavar esse câmbio, somente no querosene. A partes de aço, partes de ferro, somente no querosene. Partes de alumínio, como carcaça, turbina, bomba do PB, você pode lavar na água sem problema nenhum, ok? O único produto químico que você pode utilizar na lavagem desse câmbio, conforme já foi falado, é o querosene. Diesel, jamais. Gasolina, jamais, ok? Nem outro produto pode ser utilizado a não ser o querosene. Dito isso, qual o óleo que é homologado pela Voit para ser inserido no câmbio? O óleo que é utilizado pela fábrica nesse câmbio são 3. Você pode utilizar o Dexon 3, você pode utilizar o Dexon 6 e você pode utilizar o Transcend, que é totalmente homologado pelo fabricante. Só que alguns cuidados que você vai ter que ter em relação ao intervalo de troca de óleo, ok? Por exemplo, se você usar lá o Dexon 3 mineral, você vai ter que trocar o óleo a cada 30 mil quilômetros rodados. Se você usar um óleo Dexon 6 sintético, você pode substituir a cada 80 mil quilômetros rodados, ok? O intervalo de troca de óleo é importantíssimo para garantir a durabilidade do equipamento. Lembrando que todos os discos de composite ele vai soltando material. Então, o intervalo de troca de óleo é imprescindível ser obedecido e ser categórico na hora de fazer essa substituição, ok? O óleo e filtro, sempre. Trocou óleo, troca seu filtro, via de regra, ok? O que mais que é interessante falar
é o cuidado que você tem que ter na parte elétrica desse câmbio também, ok? Isso nós vamos falar no terceiro módulo do treinamento. Então, nesse primeiro módulo, ok? Foi a parte estrutural do câmbio, ok? Elementos de mudança. Nós falamos que temos 3 embreagens, 3 freios, temos o conjunto de entrada, conjunto de saída. Nós temos que ter uma nota no cuidado entre rolamentos, vedações, tudo isso aí é muito importante na hora de fazer a remontagem do câmbio. Falamos também sobre o cuidado que você tem que ter no eixo de entrada, visto que se ele estiver gasto, possivelmente o damper ou o hidrodumper está danificado, ok? Se você troca o hidrodumper e aqui está gasto, esse desgaste que está aqui vai ser transferido para o hidrodumper. Se você troca o eixo e não troca o hidrodumper, ele vai danificar o eixo novamente também, ok? Então, quando está gasto aqui, você tem que trocar o hidrodumper e trocar o eixo. Falamos também sobre os cuidados que temos que ter nesses alojamentos dos discos, das engrenagens, dos anéis, que a via de regra abriu o câmbio, o kit de vedação tem que ser substituído. E é isso aí, pessoal. Então, se vemos na próxima aula, que falaremos sobre o corpo de válvulas. O corpo de válvulas desse câmbio é um câmbio que requer cuidados, requer sim manutenção, requer também o cuidado operacional. Tudo isso faz com que a durabilidade desse câmbio seja nota 1000, ok? Quando se fala em durabilidade, logo nós entendemos que esse câmbio ele dura em torno de 400 a 500 mil quilômetros rodados. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui!